Olá, galera, sejam muito bem-vindos à nossa plataforma de estudos. Vamos iniciar as nossas dicas de direito do trabalho. O primeiro ponto aqui, como não poderia deixar de ser, fontes do direito do trabalho. Os vídeos eles serão mais curtos, exatamente para serem diretos, objetivos. E sobre fontes do direito do trabalho, o que nós temos que falar? Primeiro, queria lembrar com vocês a divisão que se faz em fontes materiais e formais. Então, o que são as fontes materiais do direito do trabalho? Vou anotar para vocês o seguinte. Fontes materiais do direito do trabalho são os fatos sociais. O que seriam esses fatos sociais, Bruno? São ali os acontecimentos que ocorrem no dia a dia e que geram a criação da norma jurídica, que possibilitam, que propiciam a criação da norma jurídica. Uma greve é um fato social que pode gerar a criação de uma norma jurídica, de uma regra de direito do trabalho, manifestações, panfletagens, movimentos hoje no Facebook, se gerarem a criação de normas de direito do trabalho, podem sim ser considerados como fontes materiais do direito do trabalho. Então, quando você pensar numa greve, numa panfletagem, numa manifestação, lembrem-se de fontes materiais. Elas vão despertar a ideia da criação da norma. Criada a norma de direito do trabalho, nós já passamos aqui a pensar em outra fonte do direito do trabalho, que seria a fonte formal. Então, a norma jurídica, o direito criado, ele é chamado aqui, classificado como uma fonte formal. Então, aqui nós colocamos a própria norma jurídica. Há um artigo da CLT que foi incluído, por exemplo, recentemente, é uma fonte formal do direito do trabalho. Uma norma que foi incluída na convenção coletiva da sua categoria também é aqui chamada de fonte formal. Uma norma que foi incluída pela empresa no regulamento interno, fonte formal também. Porque eu tenho uma norma jurídica que cria determinado direito, que regulamenta uma determinada situação. Essas fontes formais, elas são divididas em duas. Nós temos fontes formais autônomas e heterônomas. E essa classificação leva em consideração a origem da norma. A norma jurídica tem origem estatal, tem origem, por exemplo, por uma empresa, por um sindicato. Dependendo da origem, elas serão autônomas e heterônomas. Olha o que acontece. Eu sempre falo que ticket alimentação e plano de saúde, em 99% das situações, eles são conferidos aos trabalhadores por meio de negociação coletiva. Ou seja, por meio de norma criada por meio do sindicato, normas criadas pelos sindicatos, negociações coletivas. Então, tive lá, por exemplo, um acordo coletivo de trabalho, tive uma convenção coletiva de trabalho. Os sindicatos representativos dos empregados e dos empregadores negociaram entre si ou negociaram diretamente com uma empresa. Criaram o direito ao plano de saúde, criaram o direito ao ticket alimentação. Essa norma jurídica, essa fonte formal, por ter sido criada pelos próprios sujeitos da relação de emprego, ela é chamada de fonte formal autônoma. Ela é autônoma porque ela é criada pelos próprios sujeitos da relação de emprego. Os próprios sujeitos da relação de emprego, empregado e empregador, criam as suas normas. Às vezes diretamente, empregado e empregador realmente. Agora, de forma mais costumeira, entre os seus sindicatos, entre os seus representantes. Porque nós sabemos que o sindicato tem muito maior força do que o empregado de forma isolada. Quando vem o sindicato consegue negociar. Eu sozinho, eu e você não conseguimos negociar, não conseguimos impor a nossa vontade. Agora, o nosso sindicato, que congrega centenas, milhares de pessoas, ele tem muito mais força para essa negociação.
Então, coloquem que a negociação coletiva firmada com os sindicatos é um exemplo dessas fontes formais autônomas. Nós temos aqui as negociações coletivas. Só que as fontes formais também podem ser chamadas de heterônomas, quando criadas por um terceiro em relação ao vínculo de emprego. Quem é esse terceiro, galera? O Estado. Olha aqui, aqui está Bruno, é empregado, aqui está o empregador do Bruno, aquela indústria em que Bruno trabalha. Esses daqui são os sujeitos da relação de emprego. Vem um terceiro, que é o Estado, cria a norma e a impõe. Ó, empregado e empregador, agora as regras que serão seguidas são essas daqui. Vem o Estado, que é um terceiro em relação ao vínculo de emprego, ele impõe a norma, cria a norma de direito do trabalho e a impõe. Essas normas criadas e impostas pelo Estado são chamadas de fontes formais heterônomas. Então, autônoma, quando os próprios sujeitos a criam. Heterônoma, quando o Estado, que é um terceiro em relação ao vínculo, cria a norma e a impõe. Então, pode ser que nós tenhamos a seguinte situação. Ó. Pode ser que tenhamos, ao mesmo tempo, a incidência de diversas fontes de direito do trabalho. Temos diversas fontes autônomas, heterônomas. Eu tenho aqui nessas bolinhas, eu tenho um acordo coletivo de trabalho, tenho uma convenção coletiva, tenho o meu contrato de trabalho, tenho um regulamento de empresa, e aí no meio tem uma norma da CLT, tem uma lei extravagante, ou seja, eu tenho ali no meio várias fontes formais, autônomas e heterônomas. Qual delas é a mais importante? No meio ali tem Constituição Federal, CLT, contrato de trabalho, regulamento de empresa, acordo coletivo, convenção coletiva. Qual é o mais importante ali, pessoal? Vamos lá. Nós não podemos falar que, por exemplo, seria a Constituição. Ah, porque a Constituição está no ápice da pirâmide. Não. Nós não podemos, em direito do trabalho, dizer que a Constituição é a norma, é a fonte mais importante porque está no ápice da pirâmide. Claro que não. Porque olha o que eu anotei aqui para vocês. Anotei que não há aqui, ó, hierarquia. Ó, ausência de hierarquia entre fontes formais. Eu não tenho hierarquia entre essas fontes. Eu não tenho aqui uma mais forte, uma mais fraca. Eu não posso falar que a Constituição ela se sobrepõe à CLT. Não, nada disso. Eu não posso falar que a Constituição, por exemplo, se sobrepõe ao meu contrato de trabalho. Nada disso, galera. Pelo seguinte, no direito do trabalho, para nós finalizarmos, no direito do trabalho, eu aplico a regra da norma mais favorável. Qual é a norma mais importante do direito do trabalho? Aquela que se mostrar mais favorável ao empregado. Pode ser que realmente seja a Constituição Federal, pode ser que seja o meu contrato de trabalho, pode ser que seja uma negociação coletiva. A norma mais favorável será a mais importante do sistema. Ok, meus amigos? Então, não existe hierarquia entre fontes formais. Qual é a que tem que ser aplicada? Qual é aquela ideal? A norma mais favorável. Ok, daqui a pouco eu volto com mais dicas. Finalizamos aqui a dica de fontes do direito do trabalho. Tchau, tchau.